Bom dia, pessoal. Hoje o nosso Sexta de Ideias vai entrevistar a Renata Vasconcelos, ex-diretora de recapagem da Michelin Brasil e diretora executiva da Servida Consultoria. Renata, bom dia. Bom dia, Saulo. É um prazer estar aqui com você hoje, fazendo parte aí desses desafios que você tem aí com a sua empresa. Renata, o prazer é nosso aqui receber você aqui no nosso canal SDino Consultoria, no nosso programa Sexta de Ideias. Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o sistema Lean, né, de produção, mais conhecido como sistema de produção da Toyota, não é isso, Renata? Isso. Explica para o nosso pessoal o que é o sistema Lean, né, como é que ele funciona na prática. Então, o Lean é uma ferramenta que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma coisa interessante, né? A gente falando de Lean agora ainda, mas surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, no momento em que o Japão estava numa situação muito ruim, né? Todos sabemos que o Japão, após a Segunda Guerra, perdeu praticamente todos os seus recursos. E aí a montadora Toyota, ela começou a se dar conta de que da forma que ela estava, ela não conseguia ser competitiva com o Ocidente. Então, ela tinha um formato de produção em massa, né, como era o do Henry Ford, e eles não conseguiam ser produtivos. Né? Até uma comparação que se faz hoje, né, depois da implantação do Lean, é que a Toyota consegue produzir em 16 horas um carro, enquanto aqui no Brasil a gente produz em 48 horas. Então, é uma diferença muito grande de produtividade. Então, o Lean ele veio exatamente, né, na verdade, inicialmente não com esse nome, ele veio como Sistema Toyota de Produção, sendo lançado pelo presidente da Toyota, que foi o Taiichi Ohno. Então, ele decidiu que a gente precisa fazer algo diferente, senão a gente vai morrer. Né? E aí eles lançaram essa filosofia, a gente nem chama de ferramenta, né? Metodologia, a gente chama de filosofia, né? Com esse objetivo, de melhorar os resultados e de voltar a ser mais competitivo. Então, eles começaram logo pós Segunda Guerra, lançando essa filosofia que era uma mudança forte de cultura, da forma de fazer. E essa diferença no tempo de produção, ela perdura até hoje? Hoje ainda tem uma diferença muito grande. O Brasil hoje ele tem uma produtividade, quando você olha como um todo, né, teve uma pesquisa recente, na verdade do ano passado nos Estados Unidos, o Brasil ele é 1/4 de produtividade em relação aos Estados Unidos. Então a gente é muito ruim em produtividade ainda. Então é uma coisa, 1/4. É uma coisa que as pessoas não se dão conta, os donos dos negócios, né? As pessoas se preocupam muito com tecnologia, né? Vamos colocar tecnologia no negócio, só que esquece exatamente de trabalhar essa base. Né? Até se diz muito uma frase que eu acho interessante, não adianta automatizar o caos. Então, se você não prepara a base, né, com a avaliação dos processos, né, que é o Lean propriamente dito, você não adianta automatizar. Você pode ter o melhor software, né, que ele vai funcionar mais ou menos. Você não vai chegar no máximo dele. Essa já está no caderninho. Não adianta automatizar o caos. Está ótimo. Não adianta, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renata. É possível fazer algum paralelo do sistema Lean com o 5S, com gestão por qualidade total? Ou essas ferramentas estão juntas? Como é que é isso? Então, quando foi criado o Lean, né, o Taiichi Ohno ele criou o que a gente chama da casa da Toyota. Então, a casa da Toyota, a base da casa da Toyota, né, são exatamente a ferramenta 5S, a ferramenta de manutenção produtiva total. Então, isso eu falo muito. Não adianta eu querer também aplicar outras ferramentas. O Lean ele tem mais de 50 ferramentas. Então, quando você olha a casa da Toyota, você consegue enxergar o quê? Uma base, né? Os pilares e o teto, que é foco no cliente. E é interessante também que o foco no cliente é tanto interno quanto externo. Né? Muitas vezes as empresas focam no externo, que é muito mais fácil. Claro, eu tenho um cliente, eu tenho que atender esse cliente. Só que eu esqueço de olhar o meu cliente interno. E normalmente os problemas que eu tenho são nos processos que vão afetar esse cliente interno. Então, o objetivo principal do Lean, né, é o quê? É reduzir o lead time. Então, se eu tenho algo que começa no ponto A,
e vou entregar ao cliente no ponto B, eu quero reduzir isso. Reduzo isso através de ferramentas. Então, eu digo que a base, sim, é formada pelo 5S, pela manutenção produtiva total, é formada pela padronização dos trabalhos, né, pelo nivelamento das cargas. Quantas vezes a gente escuta um colaborador falar, eu trabalho mais do que o outro? Por quê? Porque a carga não é nivelada. Né? Um nivelamento, se eu digo no área industrial, de produção. Por quê? Às vezes eu tenho ociosidade, às vezes eu tenho sobrecarga, aí quando eu tenho a sobrecarga eu tenho a hora extra, aí eu aumento o custo do meu processo. Então, essas ferramentas todas estão contidas na base. Aí eu trabalho a base e depois eu passo para outras ferramentas que estão lá nos pilares com o objetivo de reduzir os custos, melhorar a qualidade e, sobretudo, o prazo de entrega também, né? Então, assim, se eu tivesse que responder para o nosso pessoal, os gestores aí que estão nos assistindo, por que eu deveria usar o sistema Lean? Por que eu deveria implantar o Lean? Ganho, produtividade, exatamente o que vai me trazer o Lean de resultado? O Lean, assim, qual é o foco dele? O foco é o cliente. O foco é eliminar os desperdícios, e aí a Toyota, na época, criou 7 desperdícios, então eles focaram, né, em eliminar esses desperdícios em toda a cadeia produtiva deles. Então, quando eu pego, por exemplo, um processo de uma área de serviço, né, eu posso trabalhar na eliminação dos desperdícios nesse processo e, a partir daí, eu reduzo o lead time. Uma emissão de nota fiscal, né, porque a gente foca, às vezes, no Lean pensando, Toyota é só indústria. Eu vou emitir uma nota fiscal. Normalmente, o que a gente vê nas empresas, as notas fiscais são pagas com atraso. Então, a empresa paga multa. Isso é geral, a gente encontra. É clássico, né? É clássico. E aí, o que você vai acontecer? É entender o processo, por que isso acontece. Só que é entender junto com os próprios colaboradores. Então, essa também foi a grande força da Toyota. Quando eles lançaram os 7 desperdícios, eles focaram em excesso de estoque, excesso de movimentação, né, excesso de transporte, entre outros. E chegou um determinado momento que eles falaram o seguinte, eu só consigo fazer isso funcionar e ser perene se eu tiver as pessoas envolvidas. E aí entrou o 8º desperdício, que é exatamente o capital humano. Como eu faço para que as pessoas compreendam a filosofia, porque é uma transformação, é uma mudança cultural muito forte. Eu falo muito assim, implantar ferramenta, você vai e implanta. O brasileiro ele é bom para implantar ferramenta. Vamos fazer um canteiro 5S. Todo mundo se envolve, todo mundo limpa, todo mundo pinta, joga coisa fora, perfeito. 1, 2, 3 meses funciona, no 4º mês já está voltando à normalidade anterior. E aí você perde. Por quê? Porque não houve a transformação cultural, que é o mais difícil na filosofia. Quer dizer, isso me leva a uma outra questão. Então, assim, o papel da liderança aí no Lean é fundamental, né? É fundamental. Eu chego nas empresas, né, quando a gente vai iniciar um trabalho, normalmente é o líder que é o animador, né, da ferramenta, que a ideia é que a gente passe as ferramentas para ele, vai ajudando no dia a dia, né? Isso é uma característica que eu acho importante, a gente está do lado da liderança para poder ajudar e fazer o próprio coach dessa pessoa também. Né? A gente usa muito no Lean, é uma coisa que eles estão falando muito, a questão do Sansei. Né? Você que é um lutador aí conhece bem o que é um Sansei. Então, o Sansei, ele não vai ensinar o líder, ele vai colocar as perguntas corretas para que o líder reflita. E aí começa a ver a transformação. Então, se o líder não estiver ali cobrando o dia a dia, cobrando com que as pessoas façam aquilo que foi previsto e que foi definido junto com as pessoas, que isso é importante também. Não adianta vir de cima para baixo, eu quero que coloque isso em prática. Quando você envolve as pessoas, fica muito mais fácil. Então, na verdade, o Lean, ele diz o seguinte, é em todos os níveis, desde a direção tem que comprar, também se não comprar é muito difícil você conseguir fazer funcionar, até o chão de fábrica, ou o chão do escritório, ou o chão do hospital, né, que a gente fala entre aspas. Então, é todo mundo envolvido. E aí é a grande dificuldade. A grande dificuldade do Lean é fazer essa transformação cultural. Né? Então, ela não é de um dia para o outro,
E aí a liderança, como você perguntou, ela é fundamental, né? Porque a gente fica, implanta, faz funcionar, resultados rápidos, né? Mas depois precisa de alguém para dar perenidade. E quem vai fazer a perenidade disso vai ser a liderança. Agora, o que acontece é que muitas vezes também a diretoria compra o projeto, né? Determina a implantação do projeto, mas nem sempre remove os obstáculos da frente da liderança para que a liderança possa, de fato, dar continuidade, né? Então, assim, talvez nem sempre seja culpa só de quem se propõe a liderar, mas é preciso que a diretoria, é preciso que quem comprou o projeto vá com ele até o fim, né? Precisa remover os obstáculos e deixar que a liderança, de fato, complete aquilo que tem que ser feito, né? Senão, não acontece, né? Eu digo o seguinte, a direção ela tem que comprar de fato, e muitas vezes ela compra parcialmente, né? É que ela, até recentemente eu vi um vídeo seu, a questão da delegação. Então, ela delega mesmo, e não é por aí, né? Delega a tarefa e a responsabilidade. E a responsabilidade. E muitas vezes o que acontece? A liderança ela precisa de apoio. Eu vivencio alguns momentos, né, no meu dia a dia, que a semana que eu estou lá na empresa, o líder quer ficar comigo até 1h da manhã. Porque é a hora que ele fala, é a hora que ele diz que precisa de ajuda, né? É a hora que ele vê, poxa, o resultado está saindo, então vamos continuar. Né? Tem um que fala, não, eu te dou carona, é assim mesmo. Todo dia eu falei, não preciso. Não, mas é porque é a hora que eu tenho para conversar com você e desabafar. Porque ele precisa de apoio. E a chefia, às vezes, não dá esse apoio. Então, também não adianta, eu quero implantar, pô, legal, vamos implantar. Então, está aqui, vamos implantar, tem os recursos, mas eu preciso de apoio. Por quê? Porque, como eu falei, eu gosto de frisar muito, né? O Lean é uma jornada. Ele não é vem, faz e vai embora. É uma jornada e é uma transformação cultural. Então, todo mundo tem que estar envolvido. Todo mundo tem que estar envolvido na cadeia, em toda a cadeia. E o interessante é que, eu sempre uso isso como exemplo também, né? A dificuldade não é o chão de fábrica. A dificuldade normalmente são ou os pares do líder ou a própria liderança. Então, às vezes, tem essa imagem, a dificuldade é de quem está lá fazendo. Não. Quem está lá fazendo quer mudar. Quem está lá fazendo quer receber responsabilidade. E isso é interessante. Eles querem aprender mais, eles querem fazer diferente, né? Eles querem melhorar o ambiente de trabalho deles. Então, eles não são resistentes. Né? Tem um ou outro, pela idade, sempre fiz assim, mas que você consegue mudar naturalmente. Mas eles querem essa responsabilidade. E muitas vezes essa responsabilidade não é dada. E aí eles perdem a oportunidade de crescerem, porque eles querem crescer. E crescer não é mudar de posto. Né? Tem uma história de uma empresa nos Estados Unidos que um desses escritores famosos aí de livros Lean, até o Michel Ballet, ele é um francês, ele foi visitar a empresa. E aí o líder disse que ele recebia por mês, tinham 900 funcionários, ele recebia por mês 2 sugestões de melhoria. Aí ele fez a conta e falou, 1.800 sugestões de melhoria, como é que você consegue tratar isso tudo? Você não tem tempo de tratar. Ele falou, eu não trato, quem trata são eles. Eles são responsáveis por sugerir e tratar e colocar em prática. Eu só valido. Então, isso é uma mudança de cultura. Isso é uma mudança de comportamento, de fato, é verdade. Então, é super interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Renata. O Lean, o sistema Lean, ele funciona em qualquer tipo de negócio ou ele está muito focado na indústria? Como é que é isso? Você consegue implantar o sistema Lean em qualquer área empresarial? Em qualquer área. Qualquer área. Se você tem... O Lean, como eu falei, ele surgiu na indústria, né? Depois os resultados foram tão bons, e aí a gente diz, surgiu no Oriente, e os resultados foram tão bons que em um determinado momento o Ocidente, os Estados Unidos, disse o seguinte, tem alguma coisa errada. Como é que a Toyota está virando a primeira do mundo e eu estou para trás? E aí eles criaram um grupo de trabalho, né, no Meet, com 5 profissionais, né, para estudar o sistema Toyota de produção. Então eles ficaram 5 anos estudando o sistema Toyota de produção. É interessante. E o presidente da Toyota nunca teve problema em mostrar como funcionava. Deixava aberto, pode vir ver, a gente explica. Benchmark. E aí eles lançam. Não tinha problema.
E eles lançaram o livro A Máquina que Mudou o Mundo. A partir desse livro, que foi em 1992, todas as montadoras, Ferrari, Porsche, Mercedes, Audi, todas as montadoras passaram a aplicar o Lean. E aí, a partir disso, o que aconteceu? As indústrias de processo começaram a identificar uma necessidade também. Então a gente precisa... Poxa, o que está acontecendo? Começou a implantar a filosofia Lean. E a partir das indústrias de processo, passou para a área de saúde, passou para a área de agronegócio. Né? A área de saúde, em 2005, os Estados Unidos iniciou a implantação nos hospitais. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um hospital que implanta 100%, que é o Albert Einstein. Inclusive, eles têm uma universidade focada na melhoria contínua. E os serviços como um todo. É um restaurante, uma padaria. Não tem limitação. Não tem. Uma clínica médica, odontológica. Onde você quiser implantar. Área de educação, uma escola, uma universidade. Né? Por quê? Porque os processos são muito falhos. E os processos precisam ser realmente avaliados. Entendi, Renata. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, para a gente... Nosso tempo da entrevista de hoje está terminando, mas eu quero muito saber o seguinte: a Servida hoje, ela está só no Brasil, né? A Servida Consultoria hoje Sim. é só aqui no Brasil, e o foco de vocês é completamente isso, é a implantação do sistema Lean. Como é que a Servida atua hoje aqui no Brasil? A nossa base é o sistema Lean. O que a gente identifica durante a implantação do sistema Lean é que existem alguns pontos frágeis dentro da própria empresa. A segurança do trabalho é frágil e a gente suporta isso. Hoje a gente quer cada vez mais ter consultores com competências para conseguir realmente oferecer para o cliente tudo que ele precisar. Então, quando eu estou implantando o sistema, eu vou analisar um processo, seja de produção, seja na área administrativa. Quando eu vou olhar isso, a gente identifica falhas. Eu tenho um problema de segurança, eu tenho um problema de ergonomia, eu tenho um problema de sistemas. Então, a gente consegue identificar isso. Eu tenho um problema de comportamental nas pessoas, então eu preciso dar um treinamento comportamental. Eu tenho um problema no gerenciamento, então eu preciso trabalhar esse gerente através de um coach ou de um programa de mentoring. Então, a ideia é realmente a gente consiga oferecer para o cliente, né, toda a cadeia dele, desde o início ao fim, dando esse suporte. Né? Então, tem algumas empresas que, por exemplo, a gente implantou o Lean, o resultado foi super positivo, e aí agora a gente vai trabalhar a qualidade de vida dos colaboradores. Então, a gente mudou o foco. Então, a gente mudou o foco, 2020, trabalhar a qualidade de vida dos colaboradores. Então, a empresa entrou com isso. Eu quero trabalhar toda a área de RH, porque meu RH hoje é falho, entre aspas, né? Então, a gente entra trabalhando desde o início, trabalhando programas de reconhecimento e valorização, bem definindo que isso é importante, o reconhecimento e valorização no Lean, né? Então, a gente trabalha esse programa de reconhecimento e valorização, a gente trabalha boa definição da comunicação dos descritivos de cargos, que é uma falha nas empresas também. Porque a gente, quando faz o primeiro treinamento do Lean, né, a gente sempre começa mostrando para todo mundo o que é. Você está chegando alguém diferente, com cronômetro para medir tempo, vai acabar o meu posto. Então, a gente, primeira coisa, começa mostrando todo mundo o que é, e nisso a gente mostra os desperdícios que eles vão ter que trabalhar, e a gente faz um trabalho de desperdício. E aí, normalmente, a gente já sai desse primeiro treinamento com mais de 60 desperdícios identificados, e, normalmente, um dos desperdícios, que é fato, é a má comunicação. Má comunicação. Isso é 100% das vezes. Ou seja, treinamento e desenvolvimento, né? Isso. Não tem jeito. Bom, pessoal, nós tivemos aí agora uma aula, né, sobre o sistema Lean de produção, ou sistema Toyota de produção. Eu mesmo, que já havia convivido com o sistema de perto, aprendi muito mais hoje. Vocês já sabem agora onde buscar mais informações sobre o sistema Toyota de produção, ou seja, Servida Consultoria, conhecer sobre os 7 desperdícios. Na verdade, aí chegou o 8º aí, né, que é o capital humano, não é isso? Humano. Capital humano. Já estão falando no 9º, que é o prazer em trabalhar. Prazer em trabalhar. Que também, se não tiver, é um desperdício, né? Exatamente. Interessante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa entrevista de hoje. Aproveitem.
Qualquer dúvida, é só entrar em contato ou com a gente através do canal SLino Consultoria ou com a Renata através da Servida Consultoria. Renata, obrigado aí pelo carinho, obrigado por ter atendido a gente aqui no nosso canal, obrigado por essa aula aí sobre o sistema e espero poder contar com a sua presença aqui outras vezes. Com certeza, Saulo. Obrigada aí pelo convite e vamos implantar o link, eu garanto que dá resultado. Eu tenho certeza que sim, porque já pude, na prática, vivenciar isso com você mesmo, né, Renata? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Curtam a gente lá no canal SLino Consultoria, no nosso canal do Instagram. E vamos que vamos.